noite, nação! Saudações rubro-negras, nação! Finalmente, o Filipe Luís bota os titulares em campo para o jogo contra o Vasco a mando do presidente BAP, nação. O BAP mandou e o Filipe Luís acatou. O BAP falou, ó, chega do Sub-20, tá? Sub-20 estava envergonhando a torcida massa rubro-negra, né? Porque todo ano o Flamengo vem enfeitar moda com esse Sub-20, né? O ano passado fez a torcida passar vergonha com o Sub-20 de novo. Disputou 3 jogos, perdeu os 3 jogos. Esse ano a mesma coisa, disputou 3, empatou 1 e perdeu 2. Então o BAP chamou o Filipe Luís para uma conversa e falou, ó, chega do Sub-20, bota os titulares em campo, bota a cavalaria, bota os profissionais. Porque se continuasse, nação, com o Sub-20, o Flamengo ia disputar um quadrangular do rebaixamento. Um quadrangular para ver quem ia ser rebaixado, para a Série A2 do Carioca. Então, se fosse o Sub-20 na noite de hoje, o Sub-20 do Flamengo teria tomado 3, 4, 5 a 0 do Vasco, igual aconteceu contra o Volta Redonda. Mas, nação, o Flamengo veio para o jogo quase completo, veio ali com alguns reservas e um jogador do Sub-20. Veio com o Emerson Royal, né, que é considerado reserva por muitos. Tivemos também a estreia do zagueiro Vitão. Tivemos o Daniel Salles, que é do Sub-20. E o Everton Araújo ali, que também é do meio da base, meio do profissional. Pois é, nação, eu amo o Flamengo. Flamengo é minha vida, eu amo o Flamengo de todo o coração. Mas o Campeonato Carioca é um show à parte. Quando não é atraso no intervalo, é atraso para começar o jogo. E hoje não deu outra. O Vasco começou melhor que o Flamengo nos primeiros minutos. Logo aos 3 minutos botou a bola na trave, já tinha ali passado o Rossi e tudo mais. E foi em cima do Royal, nação, em cima do Emerson Royal. O Emerson Royal começando muito mal a temporada nos primeiros minutos. Ano passado veio o Flamengo com status de bom jogador, status de estrela. E não vimos nada disso. Aos 5 minutos o Flamengo começou dando a resposta pro Vasco. O clássico dos milhões começou muito quente, nação. Então o Flamengo veio para vencer. Aos 8 minutos o Flamengo botando pressão, era um jogo muito bom. Tivemos ali uma linda cabeçada do Cebolinha aos 14 minutos, mas Léo Jardim fez uma defesa monumental, nação. Então o Flamengo jogou bem, jogou bonito. Aos 18 minutos o Vasco quase marcou, a zaga do Flamengo ali deu bobeira, foi em cima do Vitão. Logo na estreia ali quase entregou o gol. Então o Vasco veio tocando a bola do começo da defesa até o gol. Passou por toda a zaga do Flamengo. Bruno Henrique tivemos ali cara a cara com o Léo Jardim. Léo Jardim novamente fez milagre. Léo Jardim evitou uma goleada do Flamengo na noite de hoje, nação. Flamengo muito forte no jogo. E o Flamengo, aliás, vai enfrentar uma sequência também de jogos muito forte, muito difícil. Temos o Vasco na noite de hoje. Aí temos o Fluminense, o São Paulo, que é o primeiro jogo do Brasileirão. E no dia 1º de fevereiro, às 4 horas da tarde, temos Flamengo e Corinthians lá em Brasília, pela Supercopa do Brasil. Amigos do canal Mundo do Flamengo, fim de jogo, termina o Clássico dos Milhões com uma vitóriazinha magrinha do clube mais poderoso, mais rico do Brasil, o nosso querido Mengão, né? O time mais querido do Brasil. E, nação, a gente ama o Flamengo, eu amo o Flamengo, mas a gente tem que criticar a nação. E olha, se não fosse o BAP, sendo bem sincera aqui com o Sub-20 do Flamengo, o Flamengo teria tomado 1, 2, 3, 4, até 5 do Vasco na noite de hoje. Então, né, graças ao BAP, o Filipe Luís escala os titulares de volta, primeiro jogo da temporada, e o Flamengo vence uma vitória bem plaquinha, um placar magrinho, 1 a 0, mas o Flamengo venceu e subiu para a terceira posição do grupo do Carioca. 35 minutos de jogo, pós-parada técnica, o Flamengo jogando muita bola, mas o gol não saía e o Flamengo precisava vencer. Então o Flamengo tentou recuar e chamar o Vasco para o campo dele, para pegar o contra-ataque. Mas não funcionou, nação. O Cebolinha jogando muita bola, muito bem em campo. O Cebolinha terminando muito bem, tá começando muito bem em campo também. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo, foi superior. Mas o jogo era em aberto, 0 a 0. Então era um Flamengo muito forte, mas que não conseguia finalizar bem. Eram finalizações sem alvo, sem rumo. E o mesmo problema do ano passado. Gira ali e não sai o gol de jeito nenhum. Então é um Flamengo que chuta sem direção ao gol. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o BAP chamou o Filipe Luís para a conversa, né, e mandou o Filipe Luís escalar os titulares. Os titulares que, por sinal, estavam ali sendo poupados pelo Filipe Luís
para a grande finalíssima da Supercopa do Brasil contra o Corinthians dia 1º de fevereiro. E aí o Flamengo estava ali há 3 jogos passando vergonha com o Sub-20, levando gols, levando goleadas de time ali do Carioca. E aí, nação, a grande mídia revelou esse encontro do BAP com o Filipe Luís, né? Revelou que o BAP mandou o Filipe Luís escalar os titulares, escalar o time profissional do Flamengo na noite de hoje para enfrentar o Vasco. E aí, 1 hora antes do jogo, o José Boto, ali que é presidente do comando de futebol do Flamengo, foi à grande mídia, né? E tentou botar panos quentes, falando que o BAP não encontrou com o Filipe Luís, que o BAP não mandou o Filipe Luís botar os titulares, que foi uma decisão somente do Filipe Luís. E a torcida do Flamengo, a nação rubro-negra, exige resposta e quer resposta, nação. Mas o Flamengo entra com metade do time ali, titulares, reservas, um time muito bom, tá? Na noite de hoje, vence o Vasco. Uma vitória magrinha, mas mesmo assim são 3 pontos e o Flamengo pula para a 3ª posição do grupo ali do Carioca. Foi um Flamengo que no primeiro tempo, nação, preencheu todo o campo de ataque. Então o Flamengo muito bem escalado, muito bem postado em campo. O Vasco se defendeu como pôde, teve ali 2 chances de gol no começo, mas no final de tudo foi dominado pelo Flamengo. Só que a bola não estava entrando. Aos 5 minutos, o juiz expulsou o jogador do Vasco após uma falta fortíssima e gravíssima em cima do Carrascal. Então, aos 10 minutos, o jogador do Vasco expulso, cartão vermelho direto, não teve nenhum amarelo antes. Aí o Flamengo tinha que aproveitar, né, para tentar abrir o placar o mais rápido possível. O Flamengo estava em situação muito difícil no Carioca, então tinha que ganhar, ou senão, né, ia ser um forte candidato a jogar o quadrangular, né, o famoso quadrangular da morte, ali para ver quem disputa a Série A2 do Carioca. O Cebolinha muito bem no jogo, como eu disse, e quarta-feira, né, quarta-feira que vem começa o Brasileirão, primeiro jogo ali, primeira rodada, temos Flamengo e São Paulo, nação. E aí, né, voltando ao jogo da noite de hoje, sai o Cebolinha, entra o Samuel Nino. Na minha opinião, nação, não foi uma boa substituição. O Filipe Luís deveria ter tirado plata para botar o Samuel Nino. O Cebolinha estava muito bem em campo. E aí, finalmente, o Flamengo abre o placar. E dessa vez, o Léo Jardim não conseguiu defender, pegou na trave, entrou um lindo gol do Carrascal. Aos 24 minutos, o Flamengo ganhando 3 pontos. Tinha ficado mais difícil ainda para o Diniz, que estava com o jogador a menos e perdendo o jogo. Então, parecia que o Flamengo ia aumentar o placar, porque o Vasco estava se arrastando em campo. Aos 30 minutos, o Flamengo era melhor, era muito superior ao Vasco, mas permanecia 1-0. E aí o Vasco ali ia se segurando. O Flamengo não estava sabendo aproveitar a vantagem que tinha, vantagem de 1 a mais, estava vencendo o jogo, mas poderia ter sido mais fácil. E aí vem toda aquela história, né? Ah, mas é o primeiro jogo da temporada. O Flamengo ficava ali na intermediária do Vasco, tocando a bola de um lado para o outro. Aí o Flamengo batia e o Vasco se defendia como podia. O goleiro do Vasco, a cada bola, fazia um milagre, defesas monumentais. Salvou o Vasco de tomar uma goleada na noite de hoje. Então o Flamengo poderia ter ganhado de 3, 4 até 5, porque chance não faltou. Oportunidade de gol não salvou, mas o goleiro do Vasco salvou o time. E o Rossi, que me desculpe, né, nação, mas o goleiro do Flamengo, com esse time poderoso, o melhor elenco da América do Sul, deveria ser um goleiro igual o Léo Jardim. É um Flamengo sem definição, para falar a verdade, é um Flamengo que dava muito chute sem rumo, e aí, né, para deixar clara uma curiosidade que segue também um tabu do Coutinho nunca ter vencido o Flamengo na sua carreira. São 5 derrotas e 3 empates, nação. E o curioso, nação, que o Vasco teve 2 chances ali, né, nos 90 minutos de jogo. As 2 chances foram no começo do primeiro tempo. Uma chance em cima do Emerson Royal pela esquerda, nação, logo ali aos 2 minutos de jogo, 3 minutos. E a outra chance em cima do Vitão pela direita. O Vitão, recém-contratado, fez a estreia dele hoje com a camisa do Flamengo. É muito curioso isso. E o Flamengo teve 11 escanteios a seu favor. Já o Vasco não teve nenhuma. Então, querendo ou não, 1-0 para o Flamengo é muito pouco, porque teve muita chance. Mas, no final das contas, o goleiro do Vasco também acabou salvando o time de uma possível goleada que o Flamengo ia aplicar.
Então, como eu disse, é muito curioso, porque o Vasco não teve nenhum escanteio, mas teve 2 chances ali com a defesa do Flamengo apagada logo aos 13 minutos de jogo, com o Vitão e com o Emerson Royal. E nação, próximo jogo é domingo, dia 25, contra o Fluminense. É Fla-Flu, né? O primeiro Fla-Flu do ano, mas comando do Fluminense. Mas antes disso, nação, vou voltar aqui e trazer mais um vídeo para vocês sobre as movimentações no mercado da bola, sobre como está o Flamengo com o Paquetá, né? Se o Paquetá vem ou não, se vai demorar, se o West Ham vai segurar ele até o meio do ano ou não. Tudo vai ser esclarecido até o final de semana, nação. E também vou trazer mais uma resenha desse pós-jogo, né, Flamengo e Vasco, onde o Flamengo vence o Vasco e ali, se não vencesse, ia ser um forte candidato a disputar, né, o quadrangular da morte, quadrangular para ver quem disputa a Série A2 do Carioca. Então o Flamengo, como eu disse, ou vencia ou ia ser um forte candidato a disputar a Série B do Carioca. Então o Filipe Luís fez muito bem, o BAP fez muito bem em mandar o Filipe Luís botar os titulares na noite de hoje. Se fosse sub-20, teria sido 3, 4, 5-0 para o Vasco. Mas enfim, nação, até a próxima então, Fla-Flu, domingo, 6 horas da noite. Até lá e abraço, nação.